Olá, amados irmãos, graça e paz. Tcherkeireni, Reireni, Keirus, Baruch Rabat, Beshen Adonai. Passando aqui para deixar uma pequena reflexão para você nesse dia de hoje, que encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 11, que diz: Josafá disse a um dos seus capitães: não tem aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E então um dos seus capitães disse: aqui tem Eliseu, ele é filho de Safate, este deitava água nas mãos de Elias. O que eu quero dizer para você nesta manhã de hoje, amado, para que antes de você fazer qualquer aliança, antes de você tomar qualquer decisão, consulte o Senhor, busque quem tem direção para poder te dar, porque muitas das vezes, amado, como Josafá, ele não consultou o Senhor e foi simplesmente fazer uma aliança com o rei Jorão, porque Jorão, ele era filho de Acabe, e ele simplesmente ali, Acabe cobrava tributos do rei Messa, e agora, quando a morte de Acabe, Jorão quis assumir todo o reinado do pai, querendo também continuar cobrando o tributo de Messa, só que Messa não quis mais, Messa se revoltou e se levantou contra ele, e ele então agora, Jorão, chama o rei Josafá e também o rei de Edom, para que ambos pudessem estar junto com ele numa aliança contra o rei de Messa, contra o rei de Moabe. E com isso, então, eles se reúnem e vão para o deserto de Edom, e chegando ali, começa a acontecer coisas que não eram para acontecer, começa a faltar água, começa a faltar alimento, começa a faltar as coisas. Por quê? Porque simplesmente Jorão, que é conhecedor do Deus de Israel, não consultou o Senhor, simplesmente se aliou com o rei Jorão para poder fazer o que? Josafá se uniu com Jorão para poder ter boa vizinhança. Amado, eu prefiro perder a vizinhança, mas ter um bom conceito com Deus. E ali com isso começou a acontecer as coisas. E agora o próprio Jorão ele começa a falar para o povo e falar para Josafá: o teu Deus nos tirou de lá, nos trouxe aqui para morrer todo mundo nesse deserto? Não foi Deus que fez isso. Deus não tem nada a ver com esse assunto. Simplesmente foi decisões erradas, foram alianças erradas. E com isso agora então, amado, o que acontece? Josafá agora é necessário perguntar a um dos seus capitães se não tinha nenhum profeta ali que pudesse consultar o Senhor. Então um dos seus capitães disse: aqui tem Eliseu, filho de Safate. Esse deitava água nas mãos de Elias, que significa, ele era aluno de Elias, ele aprendeu com Elias, ele tinha o mesmo segmento de Elias. Então agora, quando Josafá manda então chamar Eliseu, e Eliseu chega, o Jorão ainda quis tirar onda, falou assim: ó, é tu que é o tal de Eliseu? E simplesmente Eliseu falou: se não fosse por causa do rei Jorão, do rei Josafá, nem aqui eu estaria. Significa, se não fosse por causa da minha aliança, do meu Deus com Jorão, com Josafá, eu não estaria aqui perdendo meu tempo contigo, porque vai lá consultar os deuses dos teus pais, né? Porque Jorão era filho de Acabe, e simplesmente, qual foi a solução que teve para aquele momento? Eliseu manda cavar buracos no deserto e chamou os tangedores, para que os tangedores começassem a tocar, porque aonde tem tangedor, amado, tem presença de Deus. O tangedor significa que são os levitas, são aqueles que louvam o Senhor, que adoram o Senhor, não é aqueles que cantam, é aqueles que louvam e adoram o Senhor. E os buracos, amado, no deserto não vai chover, mas vai ter água, não tem oásis, mas vai ter água, porque o Senhor está providenciando para você nesta manhã de hoje, ou nesse dia de hoje. Então eu quero dizer para você, antes de fazer qualquer aliança, consulte primeiro o Deus de Israel. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom.